Fala pessoal, muito bom dia, sejam bem-vindos a mais um episódio dessa segunda temporada do podcast Histórias da Vida. E a gente chegou ao 31º episódio e nesse episódio eu vou falar sobre liderar pelo exemplo, mais uma característica essencial da liderança. Se você ainda não ouviu os episódios anteriores, dá uma corrida lá no teu agregador de podcast preferido, que tem muito conteúdo bacana, principalmente nessa série sobre liderança, onde eu estou falando nos primeiros episódios sobre empatia, alteridade, respeito e diversidade e inteligência emocional, características também que são verdadeiros diferenciais para qualquer liderança. Mas não adianta você ter esse conhecimento, falar como um líder, mas não agir como um líder. Por isso que hoje eu vou falar sobre liderar pelo exemplo, que é algo tão importante quanto todos os itens anteriores. E hoje em dia a gente até tem um termo muito comum, vocês já devem ter ouvido falar do walking the talk, ou seja, agir de acordo com o seu discurso. Imagina que você tem um líder que fala sobre motivação, sobre propósito, que fala que todos têm que se unir em um momento de crise, que consegue aquele engajamento do time e aí na hora H, quando estão todos lá, engajados, preparados, trabalhando no problema, ele simplesmente some, ele fica inacessível, ele nem sequer quer saber o que está acontecendo, ele só aparece no dia seguinte para comemorar a vitória do time. Aí não dá, né? E esse tipo de comportamento, ele acaba gerando uma desconfiança, uma desconexão, uma antipatia e acabando com qualquer relacionamento que esse líder possa construir com essa equipe, né? E a cultura de uma empresa, de uma forma geral, ela é construída por todos, sim, é fato, mas ela é inspirada principalmente pelas suas lideranças. Ou seja, o topo da pirâmide organizacional, ela é meio que top-down, né? Então, quando eu falei sobre empatia, alteridade no primeiro episódio, se você deseja construir uma cultura organizacional que tenha como base uma liderança humanitária, você tem que ter líderes que pratiquem esse tipo de cultura, que sejam empáticos, que saibam se colocar no lugar dos seus liderados, que tratem as pessoas como pessoas e não como funcionários, como funcionários, como matrículas, e que não sejam daquele tipo, isso vale para mim, mas não vale para o outro. E quando a gente fala sobre respeito e diversidade, o tema aí do segundo episódio, a gente precisa de líderes que tratem os outros com o mesmo respeito que eles tratam os seus filhos. Se bem que eu não sei se esse exemplo é muito bom, né? Eu já vi líderes que tratam de uma forma bem pior os seus filhos. Complicado nesse sentido, né? Essa comparação talvez não seja tão boa. O fato é que essa liderança, ela não tem que ter só um discurso bonito de diversidade e respeito, mas ela tem que praticar isso. Ela tem que querer que todos sejam tratados da forma como eles gostariam. E eles tomem as suas decisões baseadas em mérito, em capacidade, em comprometimento, em resultado, e não em sexo, cor, religiosidade ou sexualidade. A liderança, pelo exemplo, ela é isso. Não é o faço o que eu digo, mas o faço o que eu faço. E quando a gente entra na seara de inteligência emocional, tema aí do terceiro episódio, aí sim que você tem que ser o exemplo, né? Não dá para ouvir de um líder frases como, olha, nós temos que ser calmos, nós temos que colocar as coisas em ordem, nós temos que trazer o nosso cliente para o nosso lado, a gente não pode ir contra o nosso cliente. E durante uma reunião, você vê esse mesmo líder gritando e xingando o cliente, ultrapassando de forma bem agressiva o limite entre respeito e relacionamento com o cliente. E claramente você vê que ele perdeu ali a mão no controle emocional. Mas isso pode não ser com o cliente, isso pode ser inclusive com o próprio time, pode ser reflexo de exemplos que ele viu de cima para baixo. É muito comum, gente, um líder refletir o comportamento do seu líder imediato, ou seja, de alguém que marcou a carreira dele, ou até mesmo de alguém que nem é mais o líder imediato, mas que em algum momento ele admirava, mesmo que não fosse o melhor comportamento. E todo esse processo de ser consistente entre fala e agir traz credibilidade e autenticidade para esse líder. E quando isso é importante? O tempo todo, gente, o tempo todo isso é importante. Imagine as seguintes situações. Você tem um problema com o time e precisa que ele te apoie, um problema urgente. Se o time tem confiança em você e você está dizendo que precisa resolver esse problema de forma urgente, eles vão te apoiar e eles vão ficar ali do teu lado. Se
se essa confiança não existe, milhões de especulações podem acontecer. Por exemplo, será que realmente isso é urgente? Pô, o cara tá pedindo isso só para aparecer. Pô, será que ele não tá querendo tirar o dele da reta? Agora, existem outros casos também mais comuns. Por exemplo, uma pessoa do seu time vem pedir demissão porque ela recebeu uma proposta externa. Se você construiu um relacionamento de confiança, de credibilidade, das pessoas acreditarem no que você diz, porque o que você diz é o que você faz, você pode virar para essa pessoa e montar um plano que seja bom para ela e bom para a empresa. Às vezes, realmente, naquele momento, você não pode fazer uma contraproposta. E se você monta um plano, se você mostra o interesse de forma a reter esse talento, a confiança vai fazer com que essa pessoa saiba que o que você está prometendo, né, não é só da boca para fora. E provavelmente você vai conseguir segurar essa pessoa, porque você realmente mostra que se importa com ela. E quer mais um caso assim muito comum em empresa? Imagina, a maioria das empresas passa por momentos onde ela tem que fazer movimentos de demissões e mudanças organizacionais, e isso deixa sempre as pessoas assustadas, né? Imagina você chegar depois de uma reunião, depois de algum grupo ter sido mandado embora, as famosas barcas, né? Passou a barca, levou 10, e aí isso gera aquele sentimento de insegurança. Agora, se você é um líder que o time confia, quando você chegar para conversar com eles e falar sobre o que vai acontecer, as pessoas vão acreditar em você e elas vão se sentir seguras. Agora, haja diferente do que você fala e veja como isso pode influenciar a sua liderança. Pô, Bruno, beleza, mas eu não posso sair da linha nenhuma vez? Claro que pode. Nós somos seres humanos, a gente está sujeito a falhar. Isso não é vergonha nenhuma. Mas entenda que isso vai sim comprometer a sua credibilidade. Mais ou menos, mas vai acabar comprometendo. E o que se pode fazer nesse momento? Cara, seja humilde e transparente. Naquele primeiro exemplo, por exemplo, pessoal, eu falei que o problema era urgente, mas descobri no meio do caminho que não era, e como a gente já estava quase resolvendo, eu preferi fechar logo esse assunto. Mas eu vou sempre tentar entender mais a fundo antes de trazer esse ponto com a urgência que eu trouxe para vocês. Às vezes, pessoal, as prioridades mudam. Às vezes o ruído do problema, às vezes ele é maior do que o próprio problema. E dependendo de quem fale, a gente sim traz aquilo para um senso de urgência diferente do que é. E trazendo de forma clara e transparente para o time o que aconteceu, eles não vão perder a confiança. É claro que eles vão se sentir chateados. Pô, a gente aqui precisou fazer isso e depois descobriu que não tem nada a ver, que não é urgente. Sim, eles vão ficar chateados, mas eles não vão deixar de confiar em você. E no segundo caso, quando você montou um plano, né, de desenvolvimento, um plano de carreira, de crescimento, de aumento, e você precisar chegar, seja por conta de não poder dar esse aumento ou de uma situação que não era esperada, você pode chegar, olha, João, eu tinha um plano que eu tinha montado com você para te dar um aumento agora, depois de 3 meses desenvolvendo as suas habilidades, né, junto com o seu PDI, mas nesse momento eu não vou conseguir porque a empresa está passando por uma reestruturação. E eu vou entender se você quiser buscar algo fora e eu até peço desculpas pela situação. De qualquer forma, eu vou continuar buscando o que é melhor para você dentro da nossa empresa e dentro do que está na minha zona de controle agora. E eu adoraria que você continuasse aqui com a gente. Cara, seja sincero e não se martirize se a pessoa sair, porque eu tenho certeza que ela vai sair admirando o seu trabalho, mais do que você inventando alguma coisa para segurar ela e, olha, vou conseguir, é mês que vem, empurrando o problema com a barriga, né? E aí depois essa pessoa sai e te achando enrolador e mau caráter, né? Então vamos manter a ética e a idoneidade, que isso com certeza é mais importante do que a perda de um profissional. Eventualmente esse profissional, no momento futuro, pode escolher voltar a trabalhar com você se você tiver uma situação que seja interessante para ele. E no último caso, quando for um caso de mudança organizacional ou algo que não esteja totalmente definido ou dentro de um escopo de controle conhecido, se comprometa apenas com o que você conhece. Você pode chegar para eles e falar, olha pessoal, eu não sei tudo o que vai acontecer, mas eu sei que essas mudanças estão acontecendo para aproximar mais as lideranças dos times e revisitar o papel de algumas pessoas aqui dentro. O que eu sei é que eles estão esperando do time que a gente fique mais comprometido com as entregas, que a gente tenha uma mentalidade mais ágil, que a gente tenha mais facilidade de se adaptar.
liderar pelo exemplo não tem nada a ver com mentir ou ser alguém que você não é, um personagem o tempo todo. Tem a ver com construir uma reputação, que mesmo quando você não estiver mais na empresa, vai continuar sendo uma referência para essa empresa e uma referência para essa equipe. E esse foi o tema de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você é líder, faça uma reflexão sobre o que você vem fazendo e falando, se você realmente mantém esse comportamento, e se você é liderado, separe um tempo para dar um feedback para o seu líder, seja ele um feedback bom, mostrando que ele é sim um exemplo a ser seguido, que você admira. Isso é muito bom ouvir, tá? Então, para quem é líder, é muito bom receber feedback positivo. E se for um feedback de desenvolvimento, mostra a ele também os pontos que podem fazer diferença no perfil dele, no papel de liderança dele. Nunca mesmo tenha medo de dar feedback ao seu líder, porque o teu feedback é o melhor feedback que ele pode receber. E essa semana que vem, né, a gente está fechando a série de liderança com o episódio de adaptabilidade. A gente se vê então semana que vem. Um abraço e até lá. Tchau, pessoal.